A participação da senhora, que ela é muito importante. Agora há pouco eu estava aqui trazendo os números, os casos que vem aumentando no país inteiro. E em alguns estados já começam aquela mesma velha situação que a gente está convivendo há um pouco mais de 2 anos. Hospitais começaram a ficar lotados por conta do aumento de casos, problema respiratório provocado por essa onda da Covid-19 que ainda está presente no país. O que a senhora tem a dizer em relação a isso, já que houve um relaxamento total, doutora Celci, em todo o país, dos casos da Covid aqui no nosso Brasil? Fábio, com aquele aumento grande de casos que nós tivemos em janeiro deste ano, com a Ômicron, depois que diminuíram esses casos, realmente as medidas de proteção, elas foram flexibilizadas no Brasil inteiro. E a gente já sabia que a Covid não tinha ido embora ainda, né? Que o vírus ainda estava circulando e que existia essa possibilidade de aumento de casos que realmente se concretizou. Felizmente, a gente tem casos leves aumentando, né? Na Bahia, ainda não existia um impacto nos hospitais. É interessante dizer que teve um aumento grande no Brasil inteiro das doenças respiratórias e o fato da gente ter ficado um tempo grande em isolamento e usando máscaras, a gente pode perceber que a gente não teve gripe, resfriado, nem as pessoas que a gente convive, e isso voltou com tudo. Agora o aumento da Covid-19 e em alguns estados do Brasil está tendo um aumento muito grande de dengue. Então essas 3 coisas juntas podem estar impactando já o sistema de saúde. A senhora acha, assim, nesse ponto de vista público, vamos dizer assim, os governantes de todo o país acertaram ou não em flexibilizar tudo, doutora Celci? Olha, eu acho que tem uma situação social e uma situação da pandemia. Como a gente teve aquele pico aquela onda da Ômicron, que teve aumento de mortes e aumento de casos graves internados, mas foi muito menor do que na onda anterior. E aí, quando começou a ter uma baixa também importante dos casos, as pessoas se sentiram seguras para sair, e isso é uma pressão grande para os governantes, né? Então, foi flexibilizado. Eu acho que a flexibilização de máscara em lugar fechado não foi de uma boa hora, né? E isso resultou agora nesse aumento de casos. Felizmente, como eu já falei, casos mais leves por causa da vacinação, né? Que embora a gente tenha um percentual pequeno de vacinados nos reforços da 3ª e na 4ª dose, a gente precisa começar a falar sobre isso, a chamar as pessoas para irem se vacinar. Esse aumento está sendo de casos leves, felizmente. Agora uma preocupação gira em torno disso aí, já que esses casos estão aumentando. Tá vindo aí, doutora Celci, as festas de junho em toda, inclusive no Norte e Nordeste, país que também, né, realizam essas festividades. Qual é a recomendação? A preocupação é maior, claro, né? Porque há aglomeração. Pessoas que vão dançar, se aproximar, se abraçar, se beijarem. O risco é muito maior, evidentemente, né, doutora Celci? Olha, com certeza a gente vai ter um aumento mais expressivo de casos depois das aglomerações do São João. O que a gente chama a atenção, né? A festa já está aí, não vai deixar de existir, mas o que a gente pede às pessoas para se preocuparem, primeiro, quem está com sintoma respiratório, ou deve ficar em casa, ou pelo menos utilizar uma máscara para não transmitir essa doença para as outras pessoas. As pessoas mais vulneráveis, os mais idosos, as pessoas que têm outras doenças, evitar aglomeração e, se tiver que ir por algum motivo muito forte, utilizar máscara, né? Mas a gente sabe que a massa de pessoas numa festa de São João, bebendo, conversando, cantando, namorando, não vão usar máscara. Então a gente já espera que vá acontecer esse aumento. A máscara, ela foi importante quando a ciência descobriu essa maneira de proteção de uma barreira, né?
ela continua sendo importante, não tenha dúvida nenhuma, para evitar que essas transmissões ocorram, aconteça. Elas são seguras mesmo, 90%, 80%, 100%, doutora Celci? Elas são, primeiro, a máscara não tem nenhuma contraindicação. Ela não causa nenhum problema para a pessoa que usa. As pessoas ficam dizendo assim, mas a gente vai respirar gás carbônico. Não é verdade. Você consegue fazer as trocas e nenhum problema é relacionado ao uso de máscara. Quanto à segurança para aquisição ou transmissão do micro-organismo, depende do tipo de máscara, né? Quanto mais, por exemplo, a N95, que é uma máscara mais utilizada em ambiente hospitalar, a proteção dela é próxima de 100%. A máscara cirúrgica, que é aquela máscara que tem 3 camadas, ela também dá uma proteção boa. E mesmo a máscara de pano, embora seja menor a proteção, se for uma máscara bem feita, que vede, né, no rosto, que tenha 3 camadas, ela também dá uma proteção importante. Doutora Celci, a gente que lida com o público, tem pessoas que sempre me perguntam, me questionam, Fábio, essa Covid ela não vai passar? Será que não passa nunca? Será que isso não vai acabar? É até importante ouvir da senhora. Será que a humanidade vai ter que conviver com essa Covid ao longo de anos e anos, doutora Celci? Fábio, essa é uma pergunta que a gente vai responder daqui a algum tempo. Porque, assim, nós tivemos a experiência da gripe espanhola, que foi há mais de 100 anos, e praticamente ninguém está vivo que viveu aquela experiência, mas a gente tem os escritos, né, daquela experiência. E demorou alguns anos para a gripe espanhola desaparecer de vez. A gente tem a experiência com H1N1, que é um vírus de influenza, que dá um quadro um pouco mais grave, que a gente teve, não chegou a ser uma pandemia, porque não afetou o número de países suficiente para a gente dizer que é pandemia, mas foi uma grande epidemia e que a gente convive até hoje com esse vírus, usando vacina anualmente. E tiveram 2 casos mais graves de coronavírus, que no Oriente Médio, 2 grandes epidemias de doença grave por coronavírus, que o vírus desapareceu. Então, ao que parece, com o SARS-CoV-2, a gente ainda vai conviver com esse vírus. Ele não vai embora assim de repente. O que se espera é que a gente tenha um aumento e uma redução de casos ainda por algum tempo, né? Até a gente ter também uma vacina que proteja da infecção, porque a vacina que nós temos protege de formas graves, já é extremamente importante, mas não protege de você adquirir o vírus e de transmitir o vírus. Perfeito. Estamos falando aqui com a doutora Celci Nunes, a calmonense, a infectologista, com várias experiência e nos passando essas orientações com relação à questão da Covid, que ainda está presente, circulando no país inteiro, no mundo inteiro. Como se não bastasse, doutora Celci, tem um outro problema, que também é de saúde pública. Não sei se é pior tanto ou não como a Covid, mas é o caso da varíola dos macacos, que inclusive alguns já foram descartados, mas já tem um primeiro confirmado. O primeiro caso é em São Paulo. O que é isso, a varíola dos macacos, doutora Celci? Olha, ontem eu participei até de uma live para um blog que serve para os brasileiros que estão ao redor do mundo. Participei com 3 médicos, 2 dos Estados Unidos, falando sobre isso. A primeira coisa é diferenciar a varíola dos macacos da varíola humana, que foi uma doença que a gente teve no Brasil até a década de 70 e que foi considerada erradicada em 1980. Essa era uma doença grave, né, que tinha uma mortalidade de 30%, que não é desprezível,
e que ela foi erradicada por conta da vacina da varíola, que eu cheguei a tomar. Eu tenho uma marca da vacina da varíola, mas nunca vi um quadro de varíola, né? E sei que minha mãe, na infância, teve varíola. Isso é uma coisa que está resolvida pela vacina. A varíola dos macacos, ela não é nova, ela já existia em países da África desde a década de 50, e parece que essa vacinação da varíola humana protegia as pessoas para essa varíola dos macacos, que até é bom a gente dizer que esse nome, ele foi colocado porque a doença foi descoberta primeiro no macaco, mas é uma doença de roedores, principalmente de ratos. Então, essa varíola, a gente acha que, quer dizer, os cientistas acham que começou a aumentar porque diminuiu essa proteção da população vacinada na década de 70. Então, já tem pessoas que nunca se vacinaram e pessoas que perderam a imunidade com o decorrer, né, de mais de 40, 50 anos da vacina. Esse aumento de casos fora da África, tudo indica que aconteceu por causa de uma pessoa doente que estava numa festa nas Ilhas Canárias, uma festa, uma rave, uma festa que durou muito tempo. Então, provavelmente, essa pessoa infectou outras pessoas que foram para os seus países. E já teve transmissão em alguns países a partir desses casos. A gente já tem descrito em 119 países. O país que tem o maior número de casos é a Inglaterra, com 302 casos. Mas, assim, a expectativa é, pela forma de transmissão, que é diferente da transmissão do SARS-CoV-2, não vai se disseminar muito e chegar a uma pandemia. Mas é claro que a gente precisa ficar atento e ter uma certa preocupação, mas não precisa ter pânico. Perfeito. Doutora Celci, me tira uma dúvida. Quais são os sintomas do paciente infectado por essa varíola dos macacos? Olha, a pessoa que entra em contato com uma outra pessoa doente ou com um animal doente, de 3 a 13 dias depois, ele pode começar a ter febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça. Depois vai aparecer o que a gente chama de exantema, né? Uma manchas de pele que são peculiares, e também aumento linfadenopatia, né? Aumento dos gânglios, ínguas, como a gente fala do popular. Essas lesões de pele, elas são parecidas com as lesões da catapora. Ela forma uma pápulazinha, né? Uma manchinha vermelha suspensa da pele. Depois evolui para uma vesícula, que é uma bolinha de água. Depois evolui para uma bolinha de pus. E depois a crosta, né? A casca. Pronto. Então, é essa a doença. Ela é mais leve do que a varíola humana. Tem uma descrição de que 3% das pessoas morrem, mas se acha que é muito relacionado à doença acontecer na África, onde o serviço público de saúde é muito precário, né? Então, provavelmente, nos países que têm um serviço de saúde melhor, não vai chegar a essa letalidade. Perfeito. Doutora Celci, a senhora falava agora há pouco do papo que a senhora teve por meio de uma live ontem, e aí tem pessoas aqui me perguntando se a senhora poderia passar o interesse. Certamente pessoas querem ouvir, querem ver, até porque sempre é importante tirar todas essas dúvidas. A senhora poderia passar o endereço ou não? Eu vou ver se isso ficou gravado. Eu recebi um endereço para participar, mas vou procurar saber e mando para você, e você pode colocar aí para os ouvintes, os amigos de Miguel Calmon. Importante. Doutora Celci, agora voltando aos casos de Covid, desde quando iniciou e de como o país conseguiu lidar
com essa situação que foi tão politizada em torno do uso de máscara, das vacinas, do isolamento social e por aí vai. A gente sabe quanto isso foi um problema aqui nesse país. Os números foram crescentes de pessoas que perderam suas vidas, por serem contaminados com a Covid, não resistiram e morreram. Esse número poderia ser menor, reduzido, se o país tivesse lidado com mais responsabilidade no enfrentamento dessa Covid desde o início, doutora Celci? Olha, Fábio, eu acredito que sim, e vários cientistas dizem a mesma coisa. O Ministério da Saúde do Brasil lidou, né, com algumas situações muito bem. Por exemplo, eu, como médica, já vivi 2 pandemias, a de AIDS e agora de Covid-19. Nós, o Programa Brasileiro de Combate à AIDS, é um programa considerado um dos melhores do mundo e foi exemplo para o mundo, porque colocamos em 96 a medicação gratuita para os pacientes pelo SUS, né? Então, assim, tivemos várias medidas para a contenção da pandemia de AIDS no Brasil. Então, nós recebemos prêmios e tal. Depois nós tivemos o Zika vírus, que foi um vírus novo que surgiu no Brasil, e a atuação do Ministério foi premiada. A gente descreveu para o mundo as alterações neurológicas em bebês, a microcefalia e outras alterações. Foi o Brasil que chamou a atenção do mundo que estava relacionada a Zika vírus. Na epidemia, né, de H1N1 em 2009, 2010, também o Ministério teve uma atuação irretocável, adquirindo vacina muito cedo, fazendo protocolos de atenção. Na Covid-19, houve uma coisa muito atabalhoada, um negacionismo da doença, se achando que era uma gripezinha. Foi oferecido pela expertise que tem o Brasil, o Programa Nacional de Imunização do Brasil. A vacina foi oferecida muito cedo ao Brasil, a gente poderia ter sido o campeão de vacinação, e isso foi muito retardado. Então, o que a ciência acha é que 1/3, pelo menos, das mortes poderiam ter sido evitadas, né? E foi uma tragédia muito grande. Quem viveu na linha de frente foi um sofrimento enorme para as famílias, para a população, para os profissionais de saúde. E podia ter sido de outra forma. É verdade. Doutora Celci, nosso tempo é nosso vilão aqui, corre depressa, passa depressa. A senhora passou 15 anos como diretora desse hospital referência do estado, Couto Maia. A senhora não está mais como diretora, mas continua na atividade, na lida do dia a dia aí, como infectologista, prestando esse serviço relevante à saúde pública do estado.